Olá, meu amigo e amiga. Este começo de semana, esta segunda-feira, estão saindo mais interessantes do que a vã filosofia poderia imaginar. Obviamente, em função de casos inusitados que estão brotando nesse universo paralelo da extrema-direita desesperada aqui no nosso país. Num dia, especialmente também, muito gratificante para mim, porque vocês já sabem que eu sou pré-candidato a deputado federal e de ontem para hoje estão acontecendo coisas muito interessantes, muito bacanas que eu irei compartilhar com vocês no nosso encontro de agora. Mas antes de entrar nos temas, é sempre muito importante também convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça os nossos outros vídeos, porque são formas também de você entender quais são as linhas de abordagem que nós fazemos dos assuntos aqui no nosso portal todos os dias. Se você gostar, compartilhe, recomende, e aquele protocolo muito importante, né? Dê seu joinha e mande seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, e eu sempre estou respondendo os comentários de vocês. No mínimo, eu coloco um coraçãozinho no comentário que eu leio, ou coloco ali algum símbolo ali de alguém que faz algum tipo de malcriação, né? Porque ninguém é de ferro também, né? Então você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Lembrando que no primeiro link, no primeiro comentário aqui do nosso portal, eu coloco os links do nosso canal de cortes, do nosso clube de membros e do abaixo-assinado que continua ativo para você que acredita, você que acha que é muito importante eu ficar na condição de pré-candidato para me converter em candidato a deputado federal, para ir para o Congresso Nacional, para fazer aquilo que nós fazemos aqui, mas lá dentro, de uma forma institucional, representando as pessoas que querem, de fato, o enfrentamento a tudo de ruim que está acontecendo no nosso país, né? Então, isso suposto, bem-vindo, bem-vindo, e vamos aqui aos temas. Mais uma vez, agradecendo a vocês e fazendo esse registro. Gente, hoje mais cedo, eu comentei com vocês dessa ferramenta que o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou para as pré-candidaturas a deputados estaduais, federais, para todo um presidente da República, enfim. É uma forma muito interessante, porque isso é uma forma de participação coletiva das pessoas nas candidaturas que elas acreditam ser as melhores para as suas representações, né? E eu comecei ontem, lá atrás, eu estava na 80ª posição, estava 800ª posição, né? Estava número 800, lá atrás, né? E aí fui subindo, 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 e hoje eu estava, quando eu fiz o nosso papo mais cedo, eu estava na 34ª posição na classificação nacional. E agora que eu estou conversando com vocês, eu já subi para a condição de 24ª candidatura ou pré-candidatura mais apoiada no Brasil em termos de doação de campanha. É muito legal, gente, porque é uma ferramenta transparente, democrática. Como eu já falei com vocês no nosso encontro anterior, os candidatos ou pré-candidatos, eles não podem usar esse dinheiro para fins pessoais. Não pode comprar um bem, não pode comprar um carro, não pode fazer nada disso. É para exclusivamente utilizar para deslocamento, para despesas de campanha, internet, televisão, enfim. É gastos que se tem em campanhas que são muito custosas. Evidentemente, eu que sou um calouro nessa batalha, eu vou enfrentar aí uma montanha de candidatos, né, que vem com orçamento secreto, vem com estrutura de igreja, vem com filiação ou com parentesco de político importante, prefeito, governador, senador, enfim. Então tem muitos cenários aí para a gente enfrentar. Mas olha, a julgar pelo tanto de apoio que eu estou recebendo, nossa caminhada aqui ela está ficando muito forte, tá? É tão importante quanto você fazer a doação é o fato de, quando você faz a doação, que começa com R$ 5, é o fato de eu ter um contato direto com você. Toda vez que você faz uma doação, eu recebo um e-mail direto com o seu e-mail ali e a sua informação. E muitas pessoas, quando fazem a doação, também mandam um recadinho para mim que eu tenho lido com a maior satisfação, tá? Então, enfim, eu estou falando isso com vocês hoje porque está crescendo muito a nossa caminhada. Eu vou deixar sempre o link no primeiro comentário aqui do nosso portal e toda segunda-feira eu vou fazer essa prestação de contas com vocês aqui. Agora, se surgir algum caso mais interessante, alguma coisa, uma novidade, eu vou abordar aqui com vocês também, tá bom? Então tá aqui, olha, toda hora tá pingando uma doação, isso é muito legal, gente. Como eu disse para vocês, eu recebo de vocês não uma doação, eu recebo aí um coração, eu recebo aqui uma energia positiva, né? Então, muito obrigado a todos vocês, tá bom? A gente vai fazer muito barulho juntos. Bom, e é o seguinte, enquanto nós aqui estamos nessa situação, tem personagens dessa extrema-direita que estão nessa situação aqui, ó. Internado Gustavo Gayer detalha problema crônico
no intestino e desabafa sobre ataques. Bom, e é o seguinte, o cara vai postando coisas de dentro do hospital, né? Gente, olha, não sei, alguém deve ter dito para esses caras aí que se você se internar, você fizer cara de doente, de acabado e tal, que você ganha muito voto, né? Agora, essas pessoas não têm o menor pudor, elas fazem isso. Gente, nós que estamos no campo civilizado, deixa eu tirar a foto do indivíduo aqui, campo da racionalidade, nós todos nos sentiríamos constrangidos, né? Uma imagem nossa dentro do hospital, as mulheres, enfim, elas detestam serem fotografadas sem maquiagem, com roupa desarrumada, enfim, né, naquela condição. E os homens que têm algum tipo de vaidade e dignidade também, não gostam de serem expostos a uma situação de muita fragilidade, de muita perda, de muita fraqueza, né? No entanto, o bolsonarismo começou a usar esse tipo de comportamento enquanto moeda política. Então, é com sonda para um lado, é barriga aberta para o outro, soro pendurado para um lado, agulha para o outro. Gente, é um negócio pavoroso. Enfim. Então, o que a gente pode desejar para essa criatura? Que ele se restabeleça aí para vir para o debate político, né? Para o embate político. Agora, porque nós não desejamos mal a nenhuma figura, mal de saúde, né? Eu desejo a justiça. Justiça é outro departamento, não é desejar mal a ninguém. Desejar que uma pessoa vá para a cadeia por crimes, isso aí não é ódio, não é vingança, não é nada. Isso aí é aplicação da justiça. E em relação a isso, nós estamos sempre apostos para cobrar que a justiça funcione como ela não funcionou ainda em relação aos mortos na pandemia aqui no nosso país. Aliás, essa é uma das ferramentas, né? Uma das batalhas principais aqui que eu quero apertar mais à frente, aí, se a gente chegar lá no Congresso Nacional, né? O senhor Gonê, se estiver lá, ele vai penar um bocado aqui com esse que vos fala, posso garantir a vocês. Bom, e é o seguinte, a historinha inusitada do dia. O pastor que fez o acordo com o demônio. O que poderia acontecer? O demônio, enfim, é traidor, né? O demônio é o pai da mentira. O demônio não vai cumprir trato com ninguém. E o demônio, no caso, é o clã Bolsonaro. E o pastor Marco Feliciano descobriu isso agora, né? Tá magoadinho porque tomou uma rasteira. Ele estava pretendendo ser candidato a Senado por São Paulo, pelo PL, mas tomou a rasteira do clã Bolsonaro, não aguentou e veio chorar as pitangas, né? Então, vou compartilhar com vocês as pitangas choradas do pastor traído pelo demônio, né? Aí é difícil saber, inclusive, quem é o demônio no meio dessa história, vamos falar a verdade, né? Mas vamos ver aqui a lamúria da criatura. Eu tive 400 mil votos, o Eduardo teve pouco mais de 70, se não me falha a memória, ele não seria eleito. Mas a sobra dos meus votos no ex-partido, o Eduardo se tornou deputado. Então, a família tem um histórico comigo. E eu pensei que, de fato, nesse momento, eu seria lembrado, né? Porque gratidão é a... Como é que se diz? Gratidão é a memória do coração. É a memória do coração, né? Mas o diabo é grato? Ah, seu pastor, o senhor vacilou, hein? Sou leal, né? Lealdade às vezes implica nisso, você ficar quieto para evitar um problema maior. Eu tinha a promessa do Bolsonaro em 2022 e perdi para o Marcos Pontes, por isso tem esse vídeo dele falando, podia até colocar aqui para o pessoal ver depois, dizendo, poxa, eu deixei lá de lado, com dor no coração, ou seja, ele sentiu que ele me devia aquilo naquele momento e indicou outra pessoa que acabou traindo ele no início do mandato, né? E aí eu tinha a palavra que dessa vez seria eu. Só que aí mudou tudo e foi o Eduardo. Como é o Eduardo, eu fiquei quieto. É o filho, né? Em família não se mexe. Mas o Eduardo ficou impossível. Veja a percepção política das criaturas, né? Não tem nada de política, né? Tudo é o clã demoníaco, né? Mas o pastor aprendeu, né? Aprendeu a lição, né? Vamos continuar aqui. Possibilidade de vir. E então eu perguntei, e agora? Eu falei, vamos bater pesquisa. Né? O Bolsonaro falou para mim, vamos fazer pesquisa. O que tiver melhor, vai. E eu pedi para colocar o meu nome na pesquisa. A única vez que o partido colocou meu nome na pesquisa, porque eu entrei em duas. Numa, alguém citou meu nome de maneira avulsa, eu pontuei com 9 pontos. E na outra, o partido colocou meu nome. Foi uma só. Nessa eu pontuei com quase 14 pontos. Para depois, nas outras, não me colocarem mais. Não colocaram? Eu tive 400... Pastor, é o seguinte, nós não lamentamos o seu infortúnio demoníaco, não. A gente está comemorando aqui, a gente já não sabe o que é pior, né? Se é a besta fera ou coisa ruim. Mas, enfim, o fato de o senhor
não tá com a possibilidade de virar senador, já é uma coisa muito importante. Bom, pelo menos para o mundo saudável, né? O mundo da racionalidade. Cássio Nunes Marques determina a suspensão de pesquisa que apontou queda de Flávio Bolsonaro. Que coisa, hein, gente? Isso é um sinal muito complicado, né? Um sinal, um alerta para nós, que o Cássio Nunes Marques está tomando esse tipo de atitude. Mandou tirar uma pesquisa do ar, porque a pesquisa não estaria dentro de algumas conformidades, enfim, se chegou até o tribunal a fofoca de que eles teriam mostrado para os entrevistados um áudio da conversa telefônica entre o Vorcaro e Flávio Rachadinha, o mentiroso, né? Aliás, senhor Flávio, não vamos esquecer, né? O senhor falou que em 30 dias iria mostrar o contrato, a prestação de contas do filme tenebroso do seu pai, do filme obtido ou criado com verba de dinheiro roubado dos aposentados aqui no nosso país. E o senhor, por enquanto, não falou nada. Como também não falou mais nada o senhor Malafaia, né? O senhor Malafaia deu uma sumida aí, não falou mais de Flávio Bolsonaro. Tá ruim de defender, né, o senhor Malafaia? Então isso aí está saindo nos jornais hoje. A resposta da Atlas Intel após Cássio derrubar pesquisa que mostra Flávio Bolsonaro em queda. Enfim, o Cássio mandou tirar a pesquisa do ar, mas a pesquisa já foi conhecida por todos nós e ela apontou uma queda de 5 pontos do Flávio Rachadinha e uma subida de 2 pontos do presidente Lula. A diferença aumentou mais 7 pontos ali. O que vai acontecer é o seguinte, o Atlas Intel vai mostrar que não teve nenhum tipo de manipulação e a pesquisa vai voltar à tona. Mas olha só, quando se começa a atacar instituto de pesquisa, pedindo para tirar instituto de pesquisa do ar, isso vindo da extrema-direita, da direita, isso é um problema que mostra como é que anda a cabecinha dessas criaturas. E hoje, mais uma vez, as teorias que o Lula é um clone. Gente, é impressionante como é que um cara é apresentador de um programa de rádio que vai para a internet e que fica fazendo esse tipo de especulação. E aí isso adoece as pessoas, né? A pessoa fica doente da cabeça, né? Ou acrescenta mais um grau de insanidade na pessoa. Se você está achando que eu estou exagerando, veja aqui o que a criatura andou falando hoje. Matéria, né, Barros? Tem o Lula de perfil, né? Isso. Não é isso aí? Não é essa aí? É. Mostrando que a gente tem 2 Lula, 3 Lula, sabe Deus quanto Lula e tal. Eu falei, Barros, traz, porque isso aí... Olha, para nós só basta um, tá? Umzinho já resolve legal, tá, o senhor radialista? É uma loucura. É uma loucura. Agora, onde eu trato da polêmica? O fato do tal do Lula, na esteira com 80 e lá vai pedrada, correndo como um jovem. Chama... Tá com inveja, rapaz? Vai se cuidar, rapaz. Começa a se cuidar. Vai pegar esteira também com 80 anos, vai fazer a esteirinha também, na boa. Atenção de todos. Chama assim, senhor. O Lula da recuperação daquela cirurgia no fêmur. Chama a atenção de todos. Logo depois ele trotando ali no interior do Palácio da Alvorada. Chama a atenção? Chama. Naquele momento fizeram até menção à sombra, que não havia sombra, poderia ser uma imagem criada e tal. Nós temos a foto, eu não sei se, Baú, você tem essa foto do Jornal da Cidade Online, que publicou essa matéria, mostrando uma foto de Lula de perfil, que chamou muita atenção. Então vocês durmam com um barulho desses, né? A gente tem que enfrentar as coisas do mundo da realidade, mas a gente tem que enfrentar nesse processo político, esse processo civilizatório aqui no nosso país também, o mundo da irrealidade. Agora, nós vamos ter que fazer campanha para Lula, de carne e osso, e vamos ter que defender também clone do Lula, né? Porque os clones também estão fazendo as coisas certas, né? Problema para esse pessoal da extrema-direita, que vai ter que atacar um monte de Lula ao mesmo tempo, né? Durmam com um barulho desse. Mais uma vez, gente, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês. E olha, se você puder compartilhar o link, como eu disse para vocês das doações, mais importante do que a sua doação é você ter o contato direto com esse que vos fala aí, para você ajudar nessa caminhada, tá legal? Muito obrigado mais uma vez, até o nosso próximo encontro. Tchau.